Principais alterações ao tarifário deste ano. Primeiro, proponho uma alteração muito mais simples, uma divisão muito simples entre aquilo que é os utilizadores domésticos e os não domésticos. Estabelece para que todo aquilo que eram tarifas anteriormente chamadas bonificadas, uma progressiva adaptação das tarifas à nova realidade. Permite-nos para nós próprios corrigir algo que entendíamos que não era fiel da realidade, que era haver diferentes tarifas de disponibilidade para contadores de 15, 20 e 25, quando estes contadores efetivamente não têm uma grande variação do custo de compra para Águas do Porto e estávamos a onerar os clientes com isso. Introduz o coeficiente de correção para o cálculo do saneamento de 0,9, querendo com isto dizer que o que se assume é que a água que entra dentro de contadores, nós cobramos 90% dessa água, assumindo que 10% se perde em consumo ou em todas as utilizações que não a devolvem às nossas hectares. E, por fim, também redefine aqui um bocado os escalões de consumo nas tarifas variáveis, tentando, sobretudo, aqui penalizar os consumos mais elevados. Para aqueles utilizadores domésticos, que são a maioria, que têm um contador de 15 hoje em dia, o que acontece é que, para consumos muito baixos, até haverá aqui um ligeiro benefício. Há uma correção que é muito residual. Falamos para um consumo de 10 metros cúbicos, estamos a falar de 12 cêntimos, o que representa 0,75%. Mas, sobretudo, importa dizer aqui que é só para consumos acima de 27 metros cúbicos é que este aumento será superior ao aumento que nós vamos comprar água, que são os 3,62%. Ou seja, só em situações já muito extremas é que vai haver aqui realmente um aumento para além daquilo que Águas do Porto sofre. Ou seja, nós aumentamos 1,2% nas pessoas, quando a compra de água para nós nestes 6 anos representa mais de 20%. Nós aumentamos 1,2%, quando só a inflação representa mais de 6%. Ou seja, se isto também não é um benefício que estamos a dar às pessoas, ou melhor, isto é claramente um benefício que estamos a dar às pessoas, nós não só não refletimos os nossos custos, como nem sequer refletimos a inflação ao longo destes últimos 6 anos. Nós concordamos com a ideia de promover um acerto das duas tarifas, da tarifa da água e da tarifa de saneamento, de forma que cada uma delas reflita de forma mais adequada a despesa, o custo dessa tarifa. Desse ponto de vista, consideramos que nesta matéria acertar a tarifa da água um pouco em baixa e a tarifa do saneamento um pouco em cima parece-nos uma atitude correta. Acho que, tanto quanto possível, as tarifas devem corresponder aos custos inerentes a cada um destes serviços e, portanto, isso parece-nos positivo. Desse ponto também quero dizer que nós concordamos que este acerto seja feito sem globalmente aumentar o custo para os consumidores, nomeadamente para os consumidores domésticos. Isso parece-nos uma atitude positiva que ocorre num cenário de aumento da matéria-prima. A empresa Águas do Porto vai pagar a matéria-prima mais cara, 3,6% mais cara, e que isso não se reflita nos consumidores parece-nos, aliás, algo que merece elogio. E também não nos perturba a ideia de haver uma certa penalização dos consumos mais altos de água. Acho que também por essa via nós temos que criar o estímulo económico adequado à ideia de que cada cidadão valorize este produto que é a água. Como também não nos impressiona que a empresa Águas do Porto continua a ter uma estratégia de manter resultados financeiros razoáveis com estes cuidados de equilíbrio que eu antes enunciei, de modo a poder manter uma política de investimento muito audaciosa. É significativo que a empresa tenha feito este investimento todo. Eu tenho a certeza que não seria possível atingir 17% apenas de perdas sem essa política de investimento e acho que todos nós desejaríamos ver nos próximos anos a empresa fazer investimentos, continuar os investimentos que tem feito e fazer outros investimentos que são ainda necessários. E depois algo que nos preocupa, Sr. Presidente, tem a ver com a tarifa bonificada para as piscinas de prática desportiva. Eu não sei se isso abrange muitas entidades da cidade, entidades que não sejam de natureza pública, porque abrange naturalmente as piscinas municipais, mas isso será incorporado na nossa conta, não é problemático. Nas piscinas privadas, eu estou a ver pelo menos o caso das piscinas de fluvial. Uma questão da Câmara, e aqui diria a Câmara deve assumir isso, não tem problema. É um bocadinho vasos comunicantes. Entra de um lado ou entra do outro, é a mesma coisa, porque as Águas do Porto são, e enquanto eu cá estiver, serão 100% municipais. Portanto, isto já foi dito sempre e manterei. Acho que, relativamente a essas instituições, nós devemos, de facto, encontrar um modelo de financiamento através da Câmara, de apoio à prática, a essa prática desportiva, que compense esse acrescento tarifário. Fica aqui o nosso compromisso, que apresentaremos oportunamente, faremos a conta,
e compensaremos essas instituições de tal maneira que elas não fiquem prejudicadas naquilo que é uma atividade muito relevante para a cidade, em que complementam, de facto, aquilo que são as piscinas municipais. Portanto, acho que a sua sugestão é perfeitamente enquadrável e faz todo o sentido. Não acho que deva ser as águas a fazê-lo. Deve ser a Câmara Municipal do Porto, para promover o desporto, a atividade desportiva, o bem-estar dos cidadãos e, portanto, o bom uso da água, que é muito importante. Eu não quero que a empresa municipal Águas do Porto passe a dar prejuízo, mas ela tem uma suficiente base de resultados positivos que permite não só, como vimos ainda há pouco, mesmo aumentando o investimento, não só ainda aumentar mais esse investimento, e designadamente numa área que ainda há dias, num debate em que moderei, se falou bastante e técnicos trouxeram, incluindo estudos universitários, trouxeram alguns dados preocupantes. E hoje que está cá, eu queria aproveitar para lhe falar disso, designadamente de agravamento da poluição do Rio Douro. Não é uma questão só da cidade do Porto, porque o Rio Douro sofre as influências, todos sabemos, de outras. Provavelmente, olhando a notícias que surgem à torta e à direita sobre os temas, convém perguntar qual é o funcionamento das nossas hectares antes de dar a imagem que as nossas hectares contribuem para a poluição do Rio Douro. Este primeiro ponto, porque é sempre algo que, apesar de haver hectares que funcionam mal neste país, certamente não serão as do município do Porto e certamente o Sr. Presidente das Águas do Porto terá a oportunidade de o referir. O segundo apontamento tem a ver com o seguinte. A ideia de que nós, não poucas vezes, penso que na última discussão também fazemos referência, de qual é a comparação do tarifário e daquilo que os municípios do Porto pagam em termos de água, concretamente, comparado com cidades que têm a mesma dimensão do Porto. Portanto, convém percebermos o que é que estamos a falar quando fazemos referências ao custo da água ou fazemos referências ao funcionamento da nossa empresa municipal. Empresa municipal esta que é uma referência não só a nível nacional, como a nível internacional na gestão do ciclo da água. Apesar de ser um impacto residual e pequeno, e por isso é que também não votamos contra e vamos para a abstenção. Dizer que, de facto, nós entendemos que tudo o que a empresa Águas de Porto possa fazer no investimento para alertar aos consumos excessivos são, a meu ver, muito de salutar, até porque, como disse o Sr. Presidente, a água é um bem escasso e nós temos que começar todos a ter essa preocupação. É evidente que alguns vão aumentar, os altos consumos, mas isso é aquilo que nós pretendemos, ou seja, há aqui uma vontade, de facto, política de dizer assim, perante um aumento da água de mais uma vez de 3, tal por cento, que é quando nós estamos a pagar a mais, nós pretendemos que esse aumento não se repercuta nas pessoas que consomem pouca água. Mas percebemos que as pessoas que consomem muita água terão que pagar esta diferença.